Olá, paz esteja convosco. Estamos agora com mais um módulo, a matéria Métodos de Estudo Bíblico, e nós vamos estar sendo o primeiro capítulo. Vamos estar orando para a gente dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, nos capacita, nos dá, Senhor, um espírito humilde, nos dá, Senhor, capacidade, nos dá sabedoria e discernimento para compreendermos acerca dessa matéria. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática tudo que aprendemos. Nós te pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, a matéria Métodos de Estudo Bíblico é uma matéria muito boa. Já está dizendo, né? Métodos, maneiras de nós podermos estudar a Bíblia, as Sagradas Escrituras. São vários métodos, várias maneiras que você pode estudar um texto, né? E cada texto pode se aplicar a um método melhor. E vamos estar assim tentando passar para vocês um pouquinho disso aqui. A página 11 é o primeiro capítulo. A importância do estudo da palavra. A palavra de Deus, né? Bíblia Sagrada. Número 1, adquirindo sabedoria. Sem sabedoria, nós não chegaremos a lugar nenhum. Deus incentiva a busca pela sabedoria. Temos exemplos na Bíblia, na própria Bíblia, de pessoas que pediram ao Senhor e Deus deu graça e sabedoria, tiveram êxito, sucesso na vida. E assim também nós andamos orando, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e discernimento, para que a gente possa estar estudando, compreendendo as Sagradas Letras. O que diferencia a Bíblia de outros livros é que a Bíblia é o único livro que tem como autor Deus. A Bíblia afirma isso. Em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Deus escreveu, Pedro fala que Deus inspirou homens santos, né? E os homens santos, crentes da época, Deus deu inspiração e eles escreveram as Sagradas Letras. 1 Coríntios 2,13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Paulo também afirma que o que eles escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. O que eles viveram, né? O que os homens viveram, os discípulos, os apóstolos, servos do Senhor, foi inspirado pelo Espírito. Os homens que escreveram a Bíblia não expressaram sua própria vontade, suas opiniões ou pensamentos, mas expressaram em palavras a mente de Deus. O Senhor não queria que houvesse erros na Bíblia, pois ela seria usada como um manual que iria revelar o plano de salvação e o amor que tem por nós. Deus queria transmitir ao povo princípios para uma vida de bênçãos através de uma conduta aprovada. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista afirma, né, que a lei do Senhor é perfeita, é justa, é verdadeira. Graças a Deus. E Deus quer que a gente alcance isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele, disse o Senhor Jesus. A Bíblia revela como Deus se agrada daqueles que buscam a sabedoria em sua palavra. Através dela, o Senhor Deus nos instrui em como devemos agir, pensar e falar, e nos mostra a grandeza do seu poder. O capítulo 28 do livro de Jó mostra claramente que a sabedoria é um dom de Deus e que seu valor não pode ser calculado, e que as maiores riquezas e mais raras pedras preciosas não se igualam. Tem aqui o Theo falando muitos versículos,
Nós não vamos ler todos, mas confira, são versículos que você pode ler em voz alta. E isso é uma das regras, né, que está no método de estudo, é você ler. Tem gente que gosta de ler, e eu também leio. Nós lemos muitas vezes em silêncio, só para você, mas é uma arma muito boa, um método bom você ler em voz alta, porque aquilo que você ouve, você grava ainda mais. Isso é comprovado, né? Aquilo que você vê, você ouve, você vai gravando ainda mais, você assimila melhor. O apóstolo Paulo orou para que os colossenses buscassem o pleno conhecimento de Deus, para que tivessem uma vida aprovada perante os olhos do Senhor. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. Só vamos crescer no conhecimento se buscarmos o conhecimento, buscando através do estudo, através da Bíblia Sagrada, e a sabedoria que vem de Deus. Está escrito também: aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus dará, né? Sabedoria. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, ultrapassa a honra. O tópico 2 é o poder transformador da palavra. No curso de nossa vida, deparamos com situações difíceis e queremos ter certeza de que estamos tomando decisões corretas. É como se estivéssemos procurando um tesouro. Precisamos saber qual o caminho certo para encontrá-lo. A Bíblia é o livro guia que Deus nos providenciou e nos ensina o caminho de que devemos seguir como um mapa, que nos dá orientação para a vida e que explica a importância de ser estudada. Tem um exemplo muito bom para exemplificar isso. Nós temos uma identidade. Eu costumo dizer isso. Eu ouvi isso faz muito tempo e gravei. Nós temos uma identidade, é um documento que prova quem somos, assinada, o foto, temos carteira de habilitação, carteira de trabalho, etc. E Deus, na sua infinita sabedoria, inspirou os homens para que escrevessem. E a Bíblia, ela é a identidade de Deus. Aquele que disser que crê em Deus e não crê na Bíblia, a Bíblia é a identidade de Deus. É onde tem as histórias, os fatos. A Bíblia, ela é a identidade de Deus, né? É onde Deus se revela para nós. E é por isso que um dos motivos Deus inspirou para que ficasse escrito, impresso, registrado, né? Nós queremos nisso, em Deus e na sua palavra. Tem alguns pontos. É eficaz, né? O que a palavra de Deus pode fazer na vida do homem, na vida da pessoa, porque ela tem muita força, ela é eficaz, ela é libertadora, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A eficácia dela é 1 Tessalonicenses 2,13. A Bíblia também é purificadora. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15,3. Ela é santificadora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela também é edificadora. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ouvir, guardar. A Bíblia tem, assim, N exemplos, né? É comparado à luz, à espada. Né? O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz,
A Bíblia, a palavra dela é a bússola para nos guiar, para nos nortear. O tópico 3 é comunhão com Deus. A partir desse tópico você aprenderá algumas dicas de como estudar a Bíblia de forma harmônica e proveitosa. Os primeiros passos para meditar na palavra de Deus e fazer uso do grande ensinamento que Ele te concede. A Bíblia aberta e coração atento. Conhecer a Deus é uma experiência extraordinária que podemos desfrutar estudando a palavra. O Senhor requer uma atenção diária de você a fim de fazer parte do seu esplendor, e com um pouco de treinamento, seu tempo com Deus pode ser um ponto alto do seu dia. Todos nós já temos lá, né, o seu devocional, o seu momento com Deus, sua intimidade com Deus. E a palavra, com certeza, tem que estar inserido nele. Bendito seja Deus. Número 3 é a meditação. Crescimento na intimidade com Deus. Muitas pessoas buscam a meditação oriental, que visa o esvaziamento da mente, possibilitando a entrada de Satanás em suas ações. São seitas, né? São métodos que as pessoas tentam buscar no mundo. As meditações orientais, as religiões orientais. As pessoas buscam o positivismo, buscam muita coisa, né? Porém, a meditação na palavra de Deus não consiste em um esvaziamento, mas sim em um preenchimento com o poder e a glória de Deus e suas sábias instruções. Medite na palavra de Deus de dia e noite e você será próspero e bem-sucedido. Josué 1:8. Dará frutos na estação própria. Salmo 1, 2 e 3. Terá muito entendimento. Salmo 119, 99. E será bem-aventurado. Tiago 1, 25. O salmista deu grande importância à meditação da palavra de Deus, lembrando-nos, ó Deus, a tua benignidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Salmo 77, 12. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Salmo 119, 15. Ó, quão amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Os meus olhos preveniram as vigílias da noite para meditar na tua palavra. E tem mais alguns aqui, né? Para ter uma meditação eficaz, procure um lugar tranquilo. Nós até já vimos isso em bibliologia. É necessário ter um lugar reservado, um tempo. E você vai buscar o meio, se você vai estudar. Lá na frente a gente vai ver isso. Versículo, capítulo, livro. Você tem que definir um método de estudo. Mais na frente a gente vai estar falando sobre os métodos, sobre os vários métodos de estudo. Porque senão você começa a estudar, mas não teve um método definido, não teve uma rota traçada, não teve um projeto. Então é muito bom que você faça o seu projeto. Aqui tem algumas dicas, né? Um lugar legal, né? Um lugar adequado para estudar, um horário determinado. Veja aqui a seguir algumas maneiras de meditar na palavra de Deus. Temos aqui o desenho da mão, na página 16. Você vai poder acompanhar aí. E é muito bom a gente estar vendo essas imagens que vai nos ajudar na assimilação. Ler, ouvir. Preste atenção ao texto em que lê e digam em voz alta, ouvindo sua própria leitura. Ler, ouvindo, né? Ouvir. Primeiro. Segundo, anotar. Releia o texto e faça anotações sublinhando ou destacando palavras importantes.
Tem gente que risca a Bíblia e tal. Se você não quer riscar a Bíblia, você pode... O caderno ajuda muito, né? Lembrando que temos que ter Bíblia, é o primeiro item para você estudar, vai estudar a Bíblia. Papel e caneta, dicionário bíblico, das palavras bíblicas. Se quem tem enciclopédia, chave bíblica ou concordância bíblica. E, se possível, 2 ou 3 versões diferentes da Bíblia. Vai facilitar o estudo. Anotar, releia o texto e faça as anotações, sublinhando, destacando palavras importantes. Conceitos, verbos de ações, isso é muito bom a gente estar anotando. Ordem, imperativos, tem que estar sempre chamando a nossa atenção. Estudar, releia comparando com outros versículos do contexto. Ver se tem contrastes, ver se tem repetições naquele texto, né, no versículo, na perícope que você escolheu. Que a gente vai pregar, a gente geralmente escolhe uma perícope, uma parte menor do texto. Porque fica às vezes complicado você ter que ler todo o capítulo, quando ele é muito grande, para você pregar, para você expor. Então se escolhe uma perícope, onde dizemos assim que está o coração daquela mensagem, o qual oramos e vamos pregar em cima. Mas é interessante você ver se há as repetições, né, em todo o capítulo, em todo o texto que você leu em casa e separou a perícope para expor e pregar, né? E 4, meditar. Releia e explique com suas próprias palavras o que acabou de ler. Converse com o Senhor e com o Espírito Santo sobre o que acabou de estudar. É interessante isso aqui. A gente lê o texto, prepara tudo para pregar um sermão, levar uma palavra, ou até na nossa própria vida. Mas nós temos o número 1, ler e ouvir. Inclusive esse ouvir é você ouvir a sua voz e ouvir também a voz de Deus, né? De repente Deus tem uma revelação dentro daquele texto para te mostrar, para te dar. E tanto é que a palavra do Senhor ela se renova, né? Vamos lendo e pregamos o mesmo texto, o mesmo capítulo, a mesma perícope, às vezes pregamos 2, 3 vezes. E claro que a lição, a moral, a ordenança, o mandamento que está ali não vai ser mudado. Mas Deus nos mostra, nos revela e tiramos lições que ainda não vimos, não tínhamos enxergado. É por isso que é interessante ler uma vez. Tem gente que, mensagem repetida. Se estudar, se seguir os passos direitinho, vai conseguir pregar o mesmo texto 4, 5, 6 vezes e vai ter coisa boa. Deus vai estar mostrando, revelando, sim, com certeza, dentro do texto estudado. Isso é a dependência do Espírito Santo, que o pregador não pode perder. Quando pedimos sabedoria a Deus é porque precisamos do Espírito Santo, precisamos dele para que ele nos revele a palavra do Senhor. A lição, o mandamento, né? E assim sucessivamente. Número 5 é memorizar. Procure gravar diariamente pelo menos um versículo em sua mente. É bom se gravar versículo, mas não fique apegado a isso, né? O interessante é você gravar a lição, é gravar o que Deus falou em cima daquele texto, na sua vida, e você vai poder também transmitir a outros. Né? Às vezes a gente fica fissurado em só gravar versículo, tem gente que fala 200 versículos numa pregação. Isso é bom, não é ruim não. Mas o interessante é pegar a lição, né? Extrair o tema, extrair a teologia bíblica, extrair a aplicação, que é transformar, trazer para hoje. O que tem aqui nesse texto que podemos trazer para hoje. Tomando cuidado com as culturas, com os costumes. Nós vimos isso lá na matéria de hermenêutica. Então é interessante você memorizar o versículo, memorizar. Eu costumo dizer que está no forno, a mensagem está no forno. Você quer pregar sobre um assunto e começou a ler ali, acontece muito comigo isso. Eu quero pregar sobre um assunto e vou estudando e vou meditando durante a semana. Aí chega quarta-feira, tem que pregar, eu digo, não, mas não está pronto, eu vou com outro texto, se tiver anotadinho, é por isso que tem que anotar. Você não esquece, você não perde. Mas se você não anota, você perde, a memória da gente não consegue gravar. Então é interessante andar com papel, caneta, na bolsa, vai para o trabalho, carregue um caderninho de anotações.
Use caderno, use papel e caneta. Tem gente que hoje tem o celular, né? Pode anotar, escrever no celular. Porque você pode receber uma mensagem agora, da parte de Deus. E o texto bíblico veio e depois fugiu da memória. E agora, para achar esse negócio, dá um trabalho. Então, anote. Deus mandou que escrevesse a Bíblia, a palavra, para que não caísse no esquecimento. No início, antes, na era dos patriarcas, no Gênesis, era contado de pai para filho. E Deus viu o que era que estava acontecendo com a humanidade. Deus aí mandou que os homens escrevessem. Os 10 mandamentos Deus mandou escrever. Deus escreveu nas pedras e deu para Moisés. Para não ser só de boca. Então nós precisamos aprender a anotar. Pegou algo, vê algo de Deus para você, anota. Anota, porque nós somos humanos, somos carne e osso, falhamos. Anote as coisas e depois vai lá estudar. Vai estudando. E aí eu falo que está no forno. A pregação, a mensagem está no forno, está sendo preparada. E você vai enriquecendo. Né? Você vai usar os métodos que a gente tem, que você tem, e vai estar enriquecendo aquela palavra. Nós vamos ficar por aqui. Então nós vimos aí os 5 passos importantes, né, para o estudo da palavra. Ler e ouvir, anotar, estudar, que é ler novamente com cuidado e rabiscar, meditar e memorizar. Se você não conseguiu memorizar pelo menos o capítulo, o versículo, mas memorize a mensagem, memoriza o tema central, memoriza a lição e anota. Porque se não anotar, depois você vai ficar, meu Deus, onde está aquele raciocínio que estava na minha mente? E era Deus falando conosco e a gente, né, passou batido. Muito raro a gente lembrar e voltar aquele mesmo raciocínio, voltar é muito raro. Então, experiência própria, olha, muita gente pode revelar isso para você. Poxa, eu estava preparando algo e, fugiu da mente. A nossa mente, né? E no mundo hoje, né? A gente esquece fácil. A coisa não tá fácil. Então, olha, anote direitinho tudo. E quando você estiver em casa, no seu lugar de estudo, pega o material adequado, necessário e vai aprofundar, vai cavar, vai estudar e aperfeiçoar o seu estudo. Vamos ficar por aqui. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.